Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo, né? Tenho tido pouco tempo, né, nesses últimos dias para fazer vídeo, mas vocês têm visto nos últimos tempos como está a igreja, o que tem acontecido esta Semana Santa, né? Ah, muitas coisas têm acontecido. Há algumas mudanças que têm ocorrido, muita liberdade aí para fazerem o que querem. Né? Nós vemos aí, vou contar algumas experiências, né, que a gente tem visto por aí na igreja. Alguns canais católicos também têm denunciado, como por exemplo um padre que fica tocando violão enquanto as pessoas ficam pegando a Eucaristia como service, né? Acho que é assim que se fala, se servindo, né? Tá lá a âmbula com as hóstias e as pessoas vão lá e pegam elas mesmas, tá? Então é algo assim absurdo. Outras situações, tem um padre que estava batizando uma pessoa, uma criança, e não falou as palavras certas, né? Mas simplesmente não falou eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falou outra coisa. Então aí veio um questionamento na internet, será que essa criança foi realmente batizada? Né? E hoje em dia está nessa. Né? Hoje em dia está tipo, é a intenção que vale, o que vale é a intenção, o que vale... Então aí ficou uma coisa meio jogada. A Bíblia fala isso, mas pode fazer outra coisa. Mudanças na Bíblia, mudanças na liturgia, mudanças no que diz o padre. O que importa é a intenção, o que importa é eu ir lá para me batizar, para receber a Eucaristia. Então está muito nessa, jogada. Né? Recentemente vi também padres que infelizmente têm feito coisas também, deixado, por exemplo, para ministros da Eucaristia fazerem coisas que não cabem a ele. Ou os ministros da Eucaristia, ou os mestres de cerimônia, né, mestre cerimoniário, os acólitos. Né? Por exemplo, o padre que na Sexta-feira Santa não se deita, né, no tapete, né? Lembra aquela na Sexta-feira Santa tem a cerimônia da Paixão de Cristo que o padre chega e ele se deita, né? O padre se deita ali no tapete e tal, tem aquela parte no início da celebração. Só que já vi muitos que deixaram para os acólitos fazerem, né? Até com a desculpa, o padre estava com algum problema de saúde, não podia se deitar e assim por diante, mas simplesmente não o fizesse, né? Não o fizesse. Mas, em muitos casos, os acólitos deitaram no lugar do padre. Em outra situação, na missa de lava-pés, em vez do padre lavar os pés das pessoas, quem estava lavando os pés era os ministros da Eucaristia, os acólitos. É proibido pela liturgia? Se for comentar, não é. Né? Abre brechas para isso, para aquilo, mas o sacerdote que tem que fazer as coisas. Né? Os ministros da Eucaristia, os acólitos, são auxiliares para casos especiais, específicos. Né? Não é proibido, mas também não pode ser abuso. Tem lugares que tem 200, 300 ministros da Eucaristia. Né? Isso aí é algo assim que não pode acontecer. O ministro da Eucaristia pode ter? Pode, mas em casos especiais, né, em locais assim que seja realmente necessário, que tenha um padre só, que seja muita gente, tá? Que aí abre uma brecha para poder fazer um auxiliar, para auxiliar, é extraordinário, né? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Mas não abusos. Existem abusos. O padre ficar sentado e os ministros fazendo o trabalho do padre. Né? Isso aí já é algo que não se pode acontecer. Pode, é litúrgico, pode, mas não se deve. O padre tem que dar o exemplo, o padre tem que fazer. Não é? Exemplo, por exemplo, algum probleminha de saúde e tal. Não, mas tem que ser feito. A não ser que o padre não tenha problemas nas mãos ou alguma deficiência, então nesse caso ele tinha que ser afastado para poder entrar um outro sacerdote que possa fazer.
O ministro da Eucaristia, os acólitos, coroinhas, marianinhas e assim por diante, auxiliares, são auxiliares, tem que auxiliar em algumas coisas, mas o padre que tem que fazer, não é? Tem que fazer o máximo possível, não é? Então hoje acontecem muitos abusos têm acontecido, e aquele negócio jogado, posso fazer o que eu quiser, né? O importante é a intenção. Daqui a pouco as pessoas estão se auto-batizando, se auto-consagrando. Né? Então é algo assim que tem acontecido isso gradativamente para a perda da fé. E as pessoas não estão percebendo. Porque